Salve, salve, turma boa! Na alegria do nosso reencontro semanal em mais uma conversa do Evangelho para além dos tempos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui. E por favor, não esqueçam de curtir, comentar, mandar para aquele amigo, aquela amiga, essa roda de conversa para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Aqui no rodapé do vídeo você consegue acompanhar nossa rede de transmissão. Hoje já temos vários canais transmitindo a nossa roda de conversa. Então, de onde você estiver assistindo, seja por qual canal de transmissão for, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Muito bem, turma boa. Tenho hoje a alegria de trazer para essa roda de conversa meu querido Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço para você e para essa turma boa que está conosco nesse papo, nessa conversa. Com certeza. Já convidei todo mundo para se inscrever nos canais, né, aqui embaixo, comentar, curtir, mandar para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar assistir. E agora, como eu sempre digo, né, sem mais delongas, a gente vai refletir hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. A Igreja Católica hoje vive o seu 27º domingo comum do ano. E esse evangelho ele traz vários assuntos, né, dá meio que uma impressão assim de uma coxa de retalho, mas ninguém melhor para nos dizer, nos fazer um resumo inicial desse evangelho, que como você, Marcelo, como que você pode nos situar no contexto desse evangelho de hoje? Esses capítulos do Evangelho de Lucas, a partir do final do capítulo 9 em diante, Jesus diz que vai para Jerusalém, chama os discípulos para ir com ele, adverte do que vai acontecer lá e começa a preparar o grupo para ter um mínimo de consistência. Então, todas as conversas desses últimos capítulos que a gente viu aqui no programa está dentro desse plano de formação do discipulado. E hoje, os discípulos dizem a Jesus: aumenta-nos a fé. É interessante pensar duas coisas. A primeira, os discípulos de Jesus o seguiam, estavam com ele todo dia e precisam de pedir para aumentar a fé. E realmente Jesus responde: se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, bem pequenininho, vocês iam poder fazer coisas extraordinárias, como comparar, por exemplo, uma pessoa que manda uma montanha se afastar ou se deslocar e a montanha obedece. Então, a fé faz coisas impressionantes, mas se vocês tivessem, mesmo que seja uma coisa pequena. E aí a gente pergunta, mas que história é essa? Se eles seguem Jesus, se eles estão com ele no caminho, estão arriscando a vida, o que é que significa não ter fé ou ter fé? E aí a resposta é: para Jesus, ter fé é aderir ao projeto divino que ele vem trazer ao mundo. E nesse projeto se coloca a questão do caminho dele para Jerusalém, para a Páscoa e para a cruz. E os discípulos não entendem isso, não aceitam isso, acham que se é Deus tem que ser poderoso, que tem que fazer milagre, e não entendem esse projeto de Jesus. Então, quando Jesus diz:
Se vocês tivessem uma fé tão pequenina como o grão de mostarda, o que ele está dizendo é: aceitem, entrem nesse projeto divino, que é diferente do projeto comum, habitual das religiões. É isso, Darlan. Muito bem, amado. Nesse caminho para a Páscoa, né, lá em Jerusalém, dá a impressão que Jesus teve viveu uma dificuldade, né, de explicar por que que Deus não se manifestava imediatamente, dar logo início ao seu reino. E por causa dessa dificuldade de perseverar na fé no meio da crise, os apóstolos pedem a Jesus: aumenta-nos a fé. Como que a gente poderia entender essa expressão? O que diz esse versículo hoje, Marcelo? Hoje a gente poderia atualizar isso pedindo a Jesus para ver o mundo como a gente está vendo e continuar acreditando naquilo que ele propõe, e a gente buscar o reino de Deus nos sinais positivos que aparecem hoje. Quer dizer, tem gente que, se eu perguntar: você tem esperança no mundo atual? A pessoa responde: como é que vai ter esperança um mundo com mais de 50 guerras, com um império dos Estados Unidos querendo invadir e mandar em todo mundo, entre nós, o povo dividido e muita gente ainda aderindo a coisas ruins, a projetos ruins? Como ter esperança? Como ter fé? Como acreditar que é possível ainda realizar no mundo o projeto de Deus? É isso, Darlan. Marcelo, se a gente pensar, né, no tipo dos discípulos e discípulas que Jesus tinha, às vezes eu tenho dificuldade de imaginar ele dizendo, como traz esse texto: quem de vocês, tendo empregado? Porque o texto nos diz que eram pessoas pobres, né, que viviam de pesca ali no lago. E depois, de uma forma ou de outra, passariam a viver como andarilhos, né. E o próprio Jesus dizia que não tinha onde encostar a cabeça. Então, como que a gente faz essa leitura de uma pessoa supondo tendo os empregados, sendo que eram todos, né, viviam todos em condições, ninguém tinha condição de ter um empregado. Como que a gente poderia explicar melhor essa passagem? No começo do programa, você disse que o Evangelho de Lucas pegou frases, palavras de Jesus, que ele disse num contexto ou no outro e reuniu nesse capítulo. Então, é de fato, Darlan, parece que o interlocutor muda. No começo era o discípulo que perguntava: aumenta-nos a fé. Agora Jesus fala com um grupo muito maior do que o dos discípulos. Amplia. E no ampliar, ele usa uma imagem que eu acho muito pesada, que pode ser muito mal entendida. Imagina dizer que Deus é como um patrão, um senhor de escravos, ou um senhor, seja, não seja de escravos, mas senhor, que chega em casa e quer que o empregado o sirva, senta na mesa e estraga a comida. E Jesus diz: ele agradece ao empregado por ter trazido? Não. É empregado, você faz o que tem que fazer. Então Jesus diz: vocês também ajam assim. Quer dizer, trabalhem no projeto divino e sintam-se como servidores. Não, vocês não são mais do que isso. Então pega mal. Parece que Jesus está comparando Deus com patrão, a gente com escravo, mas não é. O que ele está dizendo é: se na sociedade que vocês estão vendo aí, esse modo de agir é desse modo, é desse jeito, entre nós, se a gente quiser ser servidor de Deus,
que é outra coisa, que é outro mundo, é de outra maneira. Mas a gente tem que ter essa disponibilidade em que o que nos salva, o que determina a vida da gente é de graça, não é merecimento. Então não é porque eu sirvo que Deus vai ter comigo uma obrigação. Não tem, é gratuito, é de amor, é isso que Jesus quis dizer. Fica muito mais, entre aspas, aceitável, né, Marcelo, nessa atualização de contexto. Gente, eu gosto muito quando a gente tem uma certa possibilidade, né? Nem vou dizer facilidade, é uma possibilidade de fazer uma ponte do evangelho com o que a gente vive no cotidiano. E nos últimos tempos, né, no Brasil e por que não dizer em todo mundo ou em boa parte do mundo, a gente percebe que tem se tornado mais precários os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E muitas vezes são obrigados a trabalhar sem carteira, sem direito à proteção, sem direito a nenhum acesso básico, né? Sem nenhum direito básico de trabalho. E aí a gente tem vários exemplos, essa questão da uberização, os entregadores de iFood da vida, e aí, como o Marcelo trouxe muito bem agora, né? Eu fico assustado quando eu ouço falar Deus como um patrão e que tem essa exigência que se trabalhe a qualquer hora, de qualquer jeito, e ainda no final chama uma pessoa dessa de servo inútil. Então, Marcelo, quando eu vejo, quando você traz isso, me remete muito a esse tempo e como que a gente reage a isso. Eu acho que essa é uma parte importante. Como que a gente reage a essas injustiças do trabalho, vamos dizer assim, nesses tempos. Concorda? Darlan, tem um modo de ler o Evangelho que seria para legitimar essa sociedade. Tem gente que faz isso no que se chama teologia da prosperidade, teologia do domínio. Você tem a obrigação com Deus. Se você fizer isso, você vai ser abençoado, sua família vai ganhar as coisas, você vai ter propriedades. Então, aí é essa leitura errada. E o que a gente está propondo aqui é, primeiro, que a defesa do direito dos trabalhadores é o direito de um mundo novo possível. Não é apenas a relação patrão e empregado que muda, é todas as relações humanas. O reinado divino é uma transformação de todas as estruturas da sociedade. E aí, nessa transformação, o que o evangelho de hoje nos diz é: Deus atua gratuitamente, não nos deve nada. Quando diz nós somos como servos inúteis, o que Jesus queria dizer com aquelas palavras é: Deus não deve nada a ninguém. O que ele faz é gratuito, é graça, é amor. A gente não merece, mas não merece e, ao mesmo tempo, a gente diz o amor. Quem é que merece o amor? O amor é gratuito. Por que é que você ama alguém? Aí vai me explicar as qualidades da pessoa pela qual você ama? Não, eu amo porque amo. E eu sou amado, eu sou amado. E pronto. Quer dizer, é um evangelho da graça. Por isso que a proposta, está escrito aí embaixo, a proposta revolucionária da graça, não do mérito. Hoje tudo é meritocracia, você merece. Não, não se trata disso, o evangelho é gratuito, é de graça. Certo, Darlan? Maravilha, Marcelo. Que aula, hein? E assim, pessoal, a gente sempre fala aqui do quanto esse programa passa rápido, né? Principalmente quando é esses evangelhos assim, mas eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui. E como sempre, a gente traz uma palavrinha, uma reflexão, né? No final de cada evangelho. A boa notícia desse evangelho, Marcelo trouxe muito bem aí,
a boa notícia que esse evangelho contém, ela é de outra ordem, né? É a gratuidade dessa salvação. E é triste pensar que tudo que existe hoje parece ter um preço, né? E eu não estou falando só do trabalho, até as próprias relações sociais têm uma obrigação, tem uma ordem quantitativa, né? Se alguém dá alguma coisa, o outro tem que dar também. Se duas pessoas estão se relacionando, dá a impressão que sempre tem um interesse por trás, ou até alguém faz esse tipo de julgamento. E a proposta desse evangelho de hoje é que a nossa relação com Deus e as relações sejam totalmente gratuitas. Marcelo já trouxe isso com muita ênfase. E é preciso ir além do texto, né? Quando Jesus chama Deus de paizinho, o que ele pede dos discípulos, das discípulas, é confiança, mesmo que exista uma crise. Crer na palavra de Jesus é crer nesse projeto divino que diariamente estão no nosso meio, né? Quando a gente pede na oração, por exemplo, venha a nós o teu reino. E acreditar e crer é colaborar para que ele aconteça justamente nesse novo projeto de sociedade que a gente busca há tanto tempo. É isso, Marcelo. Muito obrigado, Darlão. Muito obrigado por essas palavras tão boas. E vamos ficar por aqui. Lembrar o pessoal que ontem terminava o que o Papa Francisco chamava de Tempo da Criação, com a festa de São Francisco de Assis, e que a gente acabou o tempo da criação litúrgico, mas não acabou o tempo da criação no sentido do cuidado com a criação, da atenção à ecologia integral. Isso fica para nós como um apelo divino para a gente viver hoje e sempre. Grande abraço, Deus abençoe você, Darlan, e a cada um que está nos acompanhando aqui, e até a próxima semana. Amém, querido. Gratidão. Beijo no coração. Excelente domingo. Excelente semana desde já e sigamos juntos e juntas. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.